continuando as nossas aulas logaritmo, aqui eu quero mostrar para vocês a parte de equação logarítmica. E aqui você tem que tomar aquele cuidado que eu mostrei para vocês lá na parte das restrições, do que acontece com o logaritmando e do que acontece com a base. Então é isso que eu pretendo mostrar nessa aula para vocês. Então vamos começar. Eu coloquei aqui um primeiro tipo para poder vocês terem uma ideia, que é o que eu costumo falar muito de igualdade entre logaritmandos. Quando isso vai acontecer? Sempre que eu tiver igualdade entre logaritmos, ou seja, o log de A na base B sendo igual ao log de B na base B. Presta atenção, somente se as bases forem iguais, eu posso dizer que os logaritmandos também são iguais. Então, eu posso tirar essa parte e a minha resposta seria a seguinte: A é igual a B, tá? Então, sempre que você tiver logaritmos em uma igualdade e as bases são iguais, você pode fazer isso. Uma segunda representação que vocês vão ver também é a seguinte: esse log de A na base B, não posso resolver ele assim, ó. A base elevada ao logaritmo é igual ao meu logaritmando. Se eu for reescrever isso aqui, ficaria assim, ó. B elevado ao log de B na base B, que vai ser igual a A. Não é a mesma coisa do que está aqui, só que ela vem para essa representação diferente aqui, tá? Aí também segue a mesma regra. Se essa base for a mesma dessa, você pode cortar. Aí você diz que o logaritmando é igual ao resultado da igualdade, ou seja, B é igual a A. Viu que é a mesma coisa, só que representada de forma diferente. Então, fiquem atentos a essas representações. Coloquei um exemplo aqui, ó. Se eu tenho o log de 3x menos 1 na base 7, sendo igual ao log de 5 na base 7. Presta atenção que tem uma diferença entre o caso A e o caso B. No caso A, eu já tenho aqui uma expressão, porém aqui eu já tenho um valor numérico. Então tá tudo ok. Você não precisa pensar em restrição nenhuma. Você simplesmente vai resolver. Se as bases são iguais, significa que os logaritmandos também são o quê? Iguais. Ou seja, 3x menos 1 é igual a 5. Resolva a equação do primeiro grau. 3x é igual a 5, trocou de lado, troca o sinal. Então, 3x é igual a 6. Multiplicando, vai para lá dividindo. 6 dividido por 3, 2. Pronto, essa aqui é a minha resposta final. Bem simples, né? Mas cuidado quando acontece o caso da B. Por quê? Aqui nós também temos logaritmos em uma igualdade, em que os logaritmandos também são iguais. Só que nós temos uma expressão no primeiro logaritmo e também temos uma expressão no logaritmo. Então, aqui nós precisamos aplicar aquela regrinha que eu mostrei para vocês. O logaritmando tem que ter sempre um valor maior do que zero. Então, ou seja, ele aceita como resposta um x maior que menos 2. E vou fazer também para o outro lado da igualdade. Então, 3x menos 1 também tem que ser maior do que zero. 3x tem que ser maior do que 1, x tem que ser maior que 1 sobre 3. Agora, quais são os valores que satisfazem isso? Você pode colocar na reta e pegar a interseção entre elas. Olha só. Aberto em menos 2, se diz que é maior, vai para a direita. E depois, aberto em 1/3. Como é maior, também vai para a direita. Interseção são os valores que estão onde? Tanto na reta de cima quanto na reta de baixo. Então, nesse caso, todos os valores maiores que 1/3. Então, a gente vai agora resolver a equação aqui. X mais 2 tem que ser igual a 3x menos 1. Vou levar esse x para lá e trazer esse menos 1 para cá.
Então, vai ficar 2 mais 1 é igual a 3x menos x. Aqui vai dar 3. 3x menos x, 2x. Multiplicando, vem para cá dividindo. Então, 3 sobre 2. E se eu dividir, eu vou achar a resposta igual a 1,5. Então, eu sei que é maior do que 1/3. Então, esse x ele me satisfaz como solução. Então, eu posso dizer que a minha solução é igual a 1,5. Só prestem atenção quando acontecer isso, tá? Tiver dois logaritmos e igualdade e expressão nos dois logaritmando. Eu preciso fazer a minha restrição aqui para o logaritmando. Segundo tipo. O segundo tipo é quando eu tenho simplesmente um logaritmo igual a uma incógnita, tá? E nesse caso a gente continua assim bem simples. A gente faz a base elevada ao logaritmo, que é igual ao meu logaritmando. 2 elevado à quarta é igual a x menos 2. 2 elevado à quarta, 16, que é igual a x menos 2. Subtraindo, vem para cá somando. Então, x é igual a 16 mais 2, x é igual a 18. Então, aqui também não preciso ficar atento a nada da restrição, basta resolver tranquilamente. E para fechar agora eu vou mostrar para vocês o terceiro tipo, que é pelo método da substituição. E isso vocês já chegaram a ver lá em equação exponencial, e isso também vai acontecer aqui na equação logarítmica. Eu coloquei aqui a seguinte representação para vocês. O log de a na base 2 ao quadrado. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. É todo logaritmo que está elevado ao quadrado. Às vezes vem representado assim, ó. Log ao quadrado, logaritmando a e a base 2. Quando está assim, também representa que todo logaritmo é que está elevado ao quadrado. Então, fiquem atentos a isso daí. Menos 5, log de a na base 2, mais o 6 é igual a 0. Então, vamos fazer exatamente o que nós fazíamos na exponencial. Onde tem o log de a na base 2, eu vou chamar de y. Então, vai passar a ficar assim, ó. Y ao quadrado menos 5y mais 6 igual a 0. Pronto, agora basta eu resolver a equação do segundo grau. Lembrando, quando meu a vale 1, eu posso pensar na ideia da soma e o produto. Lembrando que a soma a gente inverte o sinal, então se está menos 5 passa a ser mais 5 e o produto a gente permanece, 6. Quem são os números que se eu somar vai dar 5 e se eu multiplicar vai dar 6? 2 e 3. Se eu somar dá 5 e se eu multiplicar vai dar 6. Ah, não sei fazer por aqui. Pode resolver Bhaskara e achar as raízes normalmente. Só que quando nós resolvemos pelo método da substituição, tem que lembrar que não é o y que eu quero, é a incógnita da equação, que nesse caso aqui é o a. Então, eu tenho que voltar aqui e substituir. Vou fazer com o primeiro valor, log de a na base 2 sendo igual a 2. Aí eu resolvo. A base elevado ao logaritmo é igual ao meu logaritmando. Então, a é igual a 2 ao quadrado. Então, o meu a, ele vale 4. Esse é o primeiro valor. Agora, eu vou fazer com o segundo. Log de a na base 2 sendo igual a 3. A base elevado ao logaritmo é igual ao meu logaritmando. Então, o meu a vai ser 2 elevado a 3, e 2 elevado a 3, que é o cubo, vale 8. Então, o meu a, ele admite esses dois valores. Pode ser 4 e pode ser 8. Lembra que aqui, ó, o y pode ser valores negativos, não tem problema, tá? Então, cuidado com isso daí, porque lá na exponencial, quando a gente fazia a substituição, quando achava um y, né, negativo, a gente não substituía direto, porque o y estava representado na base, diferente aqui do logaritmando, que é a resposta final. Então, pode ter valores negativos aqui também.
Digamos que se ao invés de ter dado 2 positivo, fosse y igual a menos 2. Aí ia ficar assim, ó. O a é igual a 2 elevado a menos 2. O que a gente faz com o expoente negativo? Inverte a base. E depois resolve a potência. Então, minha resposta ela seria 1/4. Então, nesse caso aqui, ó, o y negativo é válido também como resposta para a gente achar o valor da incógnita. Então, a gente fecha aqui a parte de equação no logaritmo.